Graça e paz. Agradeço o convite que foi feito, nem que a Miriam me fez para estar aqui com vocês nessa tarde, nessa programação tão, como já foi colocada, tão importante nessa terça-feira. É claro que outros irmãos estão trabalhando, enfim, mas aqueles que estão nos acompanhando e vocês aqui presentes estão podendo aproveitar esse momento especial. Nós já cantamos, nós já oramos, nós já pudemos interceder, enfim, e agora é o momento de continuar adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. A Miriam já fez oração, então já pedimos a direção de Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia no texto que ela leu lá no início. Isso, você leu lá no início, 1 Coríntios, capítulo 1. Embora esse não vai ser um sermão assim expositivo, da gente explorar todo o texto nos seus detalhes, esse vai ser um sermão mais temático, e o tema já foi colocado, é o espetáculo da cruz. Que espetáculo é esse? O que é espetáculo? Não, mas não precisa pedir perdão, eu agradeço que você leu, que a gente vai ler 2 vezes, Que bom que você escolheu esse texto. Existem outros textos, mas já que você leu no início, vamos nesse texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, até o versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 21. A gente sabe, que a igreja ali de Corinto era uma igreja complicadinha. Claro que complicadinha não é a palavra mais correta, bem complicada. Existia muito orgulho, existia, infelizmente, obviamente, pecado, irmãos extremamente vaidosos, lidando com carnalidade, caindo, enfim, em pecados. E Paulo escreve, como Paulo é alguém que ama Deus sobre todas as coisas, que amava Deus sobre todas as coisas, é alguém que não negociava o Evangelho, não só nesse texto, mas em outros textos, que talvez lá no final a gente vai ler alguns outros textos, em Gálatas, por exemplo, em Gálatas 6,14, Paulo deixa bem claro que ele ostenta só uma coisa. Ele poderia ostentar outras coisas, Ele estava na igreja dos Gálatas, que ostentava outras coisas. Os Gálatas, por exemplo, se orgulhavam, alguns homens lá da igreja da Galácia, se orgulhavam porque eles eram circuncidados. Então, quem era circuncidado se considerava melhor do que quem não era. E eles se orgulhavam disso. Se eu fosse um daqueles, então, se eu tivesse com essa mentalidade, eu não quero nem ficar perto de vocês, porque eu me considero superior a vocês. Eu ostento o fato de ter nascido judeu, eu ostento o fato de ter sido circuncidado, e no caso os outros homens não. Paulo, ele era judeu de judeus, ele era judeu puro sangue. Ele era, quanto à lei, fariseu, ou seja, top, se fosse considerar isso daí. Foi educado aos pés de Gamaliel. Ou seja, se ele fosse entrar nesse joguinho de ficar se orgulhando de realizações humanas, ele era o top. Ele era realmente o top. Só que ele, num outro texto, ele deixa bem claro que ele considera tudo isso como refúgio. É sempre bom a gente lembrar, refúgio, esterco, ou seja, aquilo que o mundo se orgulhava e gostava de ostentar para se sentir superior ao outro, Paulo sabe que esse joguinho de vaidade não dá em nada. Na verdade dá, é loucura. Isso daí não é correto, isso é pecado, esse joguinho de vaidade. Eu me considero mais que você, eu sou mais crente que você. Ele não quer jogar isso, porque ele já viveu boa parte da vida dele fazendo esse jogo. Ele considera tudo isso, que era orgulho segundo o mundo, como esterco. E só uma coisa ele gostava de mostrar e de ostentar, que é a cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Então não é só nesse texto que nós vamos reler. Paulo é cristocêntrico, que é uma palavrinha usada bastante, do início ao fim. Ele sabe que somente a pessoa de Cristo, a obra de Cristo é que nos traz salvação. E eu só devo me orgulhar, só devo ostentar a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo mata o meu orgulho, por mais paradoxal que seja. Ou seja, eu me orgulho
Eu exalto, não a eu mesmo, não as minhas realizações, mas eu ostento aquilo que mata o meu orgulho e me dá vida. Mata o meu orgulho e ao mesmo tempo me dá vida verdadeira, que é a cruz do Senhor Jesus Cristo. Então, em vários outros textos, mas nesse texto aqui, 1 Coríntios, igreja extremamente complicada, igreja extremamente vaidosa, orgulhosa, e aí Paulo diz isso daqui, versículo 18: certamente a palavra da cruz é loucura para quem? Para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Perceba que aqui, meus irmãos e minhas irmãs, Deus não está sendo, não está dando base aqui para a gente não estudar, porque tem gente que olha para esse texto falando isso, né? Está vendo? Deus destruiu a sabedoria desse mundo, então não precisa nem estudar, não precisa nem estuda teologia, nada disso, como se fosse um ataque, para a gente ser intelectual. Não, graças a Deus, olha só, se não fosse intelectuais para traduzir a Bíblia para o português, a gente ia ter que estar lendo no grego. Quem aqui consegue? Eu não consigo. Eu já esqueci a maioria das coisas que eu aprendi, pelo menos de ler. Graças a Deus que tem recursos aí. Então isso aqui não é um ataque para a gente buscar sabedoria. Não, é sabedoria que tenha provérbios, O início da sabedoria é o quê? É o temor do Senhor. Então é sabedoria segundo o mundo. Sabedoria que tem o homem no centro, ok? Fechando parênteses e terminando, versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Nós acabamos de cantar vários cânticos e hinos que em algum momento remetem à cruz. Me ajuda a lembrar esse último, foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Só para a gente refletir, você viu mesmo com esses olhos? É com esses olhos que você viu? Naturais? A gente vai falar um pouco sobre isso. Porque a gente vai falar do espetáculo da cruz. Vamos só lembrar, quero fazer algumas perguntas, você vai respondendo para você, tá? Você tem noção da influência que as mídias têm na vida de você? Na sua vida? Eu sei que de repente nem todos, gostam tanto de celular. Mas eu sei que provavelmente a maioria deve gostar. E não tem nenhum problema. Claro, todo mundo tem celular, o meu está aqui também. Mas você tem noção do quanto as mídias influenciam a nossa vida? Essa é a primeira pergunta. Uma segunda: onde que você tem colocado os seus olhos? E aí eu estou falando desses olhos mesmo. Tá? Uma outra pergunta: como que está a sua fé? Como que está o seu coração? Você tem conseguido progredir na vida cristã? Como que você está hoje? Em termos de fé, em termos de comunhão com Deus, em termos de maturidade cristã? E a última pergunta é: como experimentar progresso espiritual no mundo que vive o que a gente está chamando aqui de guerra de espetáculos? E o que eu quero dizer com guerra de espetáculos? Vamos primeiro definir o que é um espetáculo. Um espetáculo é basicamente, simples de entender, é algo que atrai, disputa e captura o seu olhar, a sua atenção e te influencia numa direção. Basicamente é isso. Repetindo, o que é um espetáculo? É algo que captura a sua atenção, o seu olhar, disputa a sua atenção, pega você pela atenção, e quando pega você pela atenção, te direciona de alguma maneira. É só lembrar, pode ser coisas boas ou coisas ruins. Um filme que você gosta muito, e aí você está esperando aquela cena do final, e quando vem aquela cena, se acabar, presta atenção, você está esperando aquela cena, aí quando está chegando aquela cena, alguém tira a tomada.
Na hora do pênalti, é aquele pênalti, vai lá, cai energia. Você fica, porque aquilo capturou a sua atenção. Você quer saber o que aconteceu. Você fica até meio, maluco. Aonde? Na onde? Você sai correndo para na casa do vizinho. Está pegando aí na sua casa? Deixa eu ver. Todo mundo é influenciado por espetáculos, bons ou ruins, né? Música, séries, as coisas que a gente vê aqui. As coisas que a gente vê aqui, as boas e as ruins, de repente um post que alguém coloca aqui, pode cair a sua ficha para você despertar para uma coisa boa. Tem gente que, pelo que vê aqui, pode ser o início do fim de um casamento. Porque capturou o seu olhar, capturou a sua atenção. Então, o que é um espetáculo? Qualquer coisa, e aí eu estou falando de visualidade, tá? Aí é para ver mesmo, a princípio. Qualquer coisa que capta a sua atenção e te guia numa direção. Pode ser boa ou pode ser ruim. Pode ser edificante ou pode ser degradante. Mas isso que é espetáculo. E provavelmente nunca houve uma era, uma época do mundo onde a gente tivesse tanto apelo visual. Quem criou o mundo belo e com esse aspecto visual foi o próprio Deus. Hoje de manhã mesmo a gente estava falando, o salmista, no momento difícil, lá no Salmo 121, ele diz assim: eleva os olhos para os montes. E aí ele faz uma pergunta, de onde me virá o socorro? Aí ele mesmo dá a resposta: o meu socorro vem do Senhor. Não vem do monte, não vem dos céus. Vem do Senhor que criou os céus e a terra. Mas no início ele contemplou. Então quem nos criou como seres que visualizam as coisas, quem criou o mundo que é um espetáculo, eu tenho 2 anos que eu estou morando lá no 16º andar, e fica lá, dá para ver o início do Taboão da Serra, E aí quando dá umas 6:30 da tarde, dependendo do dia, aí é bonito demais, aquelas cores diferentes, o sol indo embora assim. Eu já tirei várias fotos. Eu não sou poeta, mas teve um dia que eu me arrisquei lá, fiz lá alguns versos só por causa daquilo. Eu sou mineiro, então eu gosto muito desse negócio. Eu sei que para paulistano talvez é meio estranho, mas eu gosto dessas coisas, de montanha. Eu fico... Enfim, quem criou a gente, para ver o mar, o pôr do sol, o nascer do sol, o mar... Isso é quem nos arrepia às vezes, Quem nos criou para nos encantarmos com a criação, não para a gente adorar a criação. A gente se encanta com os céus proclamam a glória de Deus. Isso é um espetáculo, Você começa o dia meio que animado. É maravilhoso. Deus é que nos criou. O pecado não tirou isso. O pecado distorceu isso. Em Gênesis 1 e 2... Adão e Eva, os nossos primeiros representantes, antes do pecado, eles também se encantavam com o espetáculo da criação. Eles tinham comunhão perfeita e harmônica com Deus. Em Gênesis 3, o pecado, de novo, ele não tira isso. Ele distorce isso. O espetáculo continua existindo, só que agora existem espetáculos de luz, espetáculos de trevas, espetáculos que glorificam a Deus e espetáculos que zombam de Deus. Aí é que a gente existe dentro de uma guerra de espetáculos. Depois de Gênesis 3, e todos nós estamos nessa situação, a gente nasce no mundo com um coração corrupto, que naturalmente não se encanta com as coisas de Deus, e que se encanta com espetáculos mundanos. A gente começa a chamar o doce de amargo, o amargo de doce. E se a história terminasse aí, acabou. Nós morreríamos encantados com aquilo que nos mata. É isso mesmo. Nós morreríamos encantados, olhando só para aquilo que não traz vida. A gente quer vida, mas nunca vai dar vida. É só lembrar em algum momento da vida a gente lida com vício. E vício aqui eu não estou falando só de bebida e de droga, bebida, fumo, isso também. Mas qualquer coisa que prende a minha atenção
Eu acho que dali eu vou extrair esperança, alívio, alegria. Eu estou viciado naquilo. Pode ser inclusive uma coisa boa, né? O dinheiro, ele não é uma coisa má. Mas se eu acho que é o dinheiro que vai me dar sentido, significado, propósito, bom, é o meu vício. Isso não, o dinheiro não foi feito para nos dar isso, só que eu estou viciado nisso. E aí eu entro no círculo vicioso. Vida, sentido, propósito, significado só vem de Deus. O vício acontece quando eu começo a achar que esses espetáculos do mundo vão me dar isso. E de novo, se a história terminasse aí, acabou. Não tem nenhuma esperança. Mas graças a Deus, que tem lá o texto, né, de Gênesis 3,15, onde Deus, olhando para a serpente e manifestando juízo sobre a serpente, ele ali dá uma esperança também. Ele está exercendo juízo sobre a serpente, mas ele está dando esperança para o povo de Deus. Ele diz que a humanidade dali vai ser dividida em duas. Vamos ler de novo Gênesis 3,15? É sempre importante a gente lembrar a primeira promessa, o primeiro evangelho. Gênesis 3,15. Deus falando para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher. A humanidade está sendo dividida em duas. Entre a tua descendência e o seu descendente. Ou seja, só existem duas descendências aqui. Este, ou seja, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, ou seja, vai te matar. E tu lhe ferirás o calcanhar. É uma linguagem, né, metafórica. E quando a gente começa a ler o restante das Escrituras, a gente sabe quem é essa mulher. Essa mulher é Maria. Quem é o descendente? Jesus Cristo. Ele na cruz pisou a cabeça da serpente. Embora na cruz ele sangrou. Basicamente, está apontando para esse sacrifício. O espetáculo da cruz é um espetáculo, já adiantando algo aqui, é um espetáculo mais para os nossos ouvidos do que para os nossos olhos. A fé vem pela pregação da palavra. A fé vem pela pregação da palavra. Bem-aventurado aqueles que creram sem ver. Tomé foi aquele, eu vou crer se eu puder colocar a mão. Jesus Cristo deixou, pode tocar aqui. Mas depois ele deixa bem claro, bem-aventurados aqueles que creram, mas sem precisar fazer isso. Mas já estou adiantando alguns pontos, vamos pensar mais um pouquinho. Depois da queda, nós vivemos uma guerra entre o reino de Deus e os reinos mundanos, entre os espetáculos celestiais e os espetáculos terrenais, entre os espetáculos da eternidade, aquilo que tem valor eterno, e os espetáculos daqui e agora. A gente se encanta, às vezes coloca o nosso coração em coisa que vai durar pouco, muito pouco, que não tem nenhum tipo de eternidade. Entre os espetáculos centrados no homem e os espetáculos centrados no Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que a guerra dos espetáculos é uma guerra que tem um fundo espiritual. A gente quer buscar vida em coisas que nunca vão nos dar vida. Porque vida somente vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe um perigo aqui, que eu quero lembrar, que é o seguinte: os nossos apetites pelo mundo visível faz com que a gente perca o nosso gosto por aquilo que é invisível. Deixa eu explicar isso daqui. Às vezes eu me encanto só com aquilo que eu vejo, esquecendo-me que as coisas mais importantes, pelo menos temporariamente, a gente não vê. Deu para pegar aqui? Eu me encanto, eu coloco o meu coração em coisas que são visíveis. E coisas que são visíveis são belas também. Esse piano aqui lindo. E tem várias outras coisas que são lindas, visíveis. O problema é quando eu coloco o meu coração. E eu esqueço que boa parte das coisas mais importantes da nossa vida, pelo menos temporariamente, elas não são visíveis. Quem aqui viu a Deus?
Existe algo mais importante do que Deus? Existe alguém mais importante do que Deus? Pastor, mas na Bíblia está escrito que Cristo disse, e Ele disse mesmo, quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, quer ver a Deus, o Pai? Veja a Jesus Cristo. Beleza, a pergunta continua a mesma. Quem aqui viu a Jesus Cristo? Existe alguma pessoa mais importante do que Jesus Cristo? E lembre-se, a igreja cristã, os cristãos, os filhos de Deus, são aqueles que vivem nesse mundo, com os olhos da fé, naquele que não se vê. E a gente está numa época que tem o maior apelo visual de todas as épocas. Que Deus é esse que vocês vêm aqui na igreja cultuar, e é um Deus que vocês nunca viram? Que espetáculo da cruz é esse que nós estamos meditando nessa tarde? É um espetáculo que ninguém jamais viu, pelo menos nenhum de nós. Perceba como existem desafios. O mundo desafia, ele zomba daquilo que é a essência na fé cristã. Vamos caminhando mais um pouco. Não se esqueça também, nem sempre aquilo que captura os nossos olhares, nem sempre aquilo que prende a nossa atenção, vai fazer bem para a nossa alma. Nem sempre. Algumas coisas sim. Se está sintonizado com a palavra de Deus, sempre vai fazer bem para a nossa alma. Mas muitas coisas que capturam a minha atenção, que prendem os meus olhos, não vão fazer bem para a nossa alma. Lembre-se disso. Quando eu tenho uma dieta de banalidades, ou seja, quando eu me alimento diariamente de banalidades, é óbvio que eu vou ficar fraco espiritualmente. Está dando para entender? Continuando. Quando eu estou fascinado com o mundo caído, eu não tenho deleite em Cristo. O Salmo 1 diz que o justo é aquele que tem prazer na lei do Senhor. Às vezes nós temos dificuldade em ler a palavra de Deus, quanto mais ter prazer. Eu nunca vou ter deleite em Cristo se eu estou fascinado com as coisas só desse mundo. Um puritano disse, uma frase mais ou menos conhecida, que é a seguinte: enquanto o pecado ele não for amargo, Cristo nunca vai ser doce. Se eu acho que o pecado é gostoso e doce, é óbvio que Cristo vai ser uma realidade muito distante de mim. Agora, quando o pecado for algo amargo na minha vida, aí eu estou preparado para experimentar a doçura de Jesus Cristo. Enquanto eu me deleitar só nas coisas desse mundo, eu não vou achar que Cristo realmente é a pessoa mais maravilhosa que existe. É porque no meu coração eu tenho alimentado outras pessoas, outras coisas que eu considero maravilhosas, mas não são. A nossa época é marcada por obesidade midiática. O que é isso? Obesidade, Eu estou um pouquinho também, Quando a gente tem uma dieta que a gente não consome coisas que são tão saudáveis. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de obesidade midiática. Nunca se consumiu tão desenfreadamente porcaria para os nossos olhos. Eu estou falando de mim também, obviamente. Nunca se consumiu tanta porcaria para os nossos olhos como na nossa época. Aí você fala assim, mas eu não tenho celular. Tá, você está livre disso? Certeza? Só porque não tem celular? Não é bem assim. Nossa época é marcada, além de obesidade midiática, é marcada por pessoas solitárias, vazias, ansiosas, deprimidas. E apesar dos sorrisos nas selfies, porque se eu for tirar uma selfie com vocês no final, se tiver alguém com uma cara meio estranha, não, vamos fazer de novo. Porque na selfie tem que estar todo mundo legal. Mas embora na selfie está todo mundo com o sorriso bonito que vocês deram aqui agora, quando termina a selfie, às vezes é uma outra história. Estou falando mentira?
Felicidade verdadeira é outra coisa. Ninguém vai colocar, né, Vânia? Na selfie uma coisa triste. Vamos bater uma selfie triste? Não. A não ser que a gente queira dar uma chocada, né? Mas normalmente não é assim. Na selfie tem que parecer que é bonito. A questão é quando termina a selfie. Né? Às vezes, quando termina a selfie, a gente já briga logo depois. Nossa, não estou mais aguentando esse sorriso. Não é assim que a gente fala? Não estou aguentando mais esse sorriso, bate rápido aí. Tem isso. Existe muito isso. Agora, tem um detalhe. Todos nós aqui temos sede por espetáculos. A gente gosta de ver coisa grandiosa. A gente não gosta de muita monotonia. A gente gosta de espetáculos, coisas que arrepiam a gente. Coisas que você fala, ó, hoje valeu a pena. A gente gosta de coisas maravilhosas. E a gente vive num mundo onde tem espetáculos bons e ruins. Pergunto, o que a gente faz com a nossa sede por espetáculos? Será que existe um espetáculo que ao invés de desorientar, orienta? Será que existe um espetáculo que ao invés de nos afastar de Deus, nos aproxima de Deus? Será que existe um espetáculo nesse mundo que ao invés de tirar a nossa esperança, nos enganar, porque os espetáculos mundanos são assim, né? Por trás tem um pecado, o pecado faz uma promessa, eu acredito na promessa do pecado, o pecado nunca cumpre a promessa, ele falseia, ele dá de novo, desculpa eu dar o mesmo exemplo, ele dá um prazer que dura alguns segundos, 3, 4, 5 segundos no máximo, mais ou menos, depois acaba, o que resta depois é o quê? Ressaca e vergonha, tanto é que você não gosta de nem de falar para ninguém sobre isso, só que você continua buscando vida, sentido, propósito, não em Deus, no pecado. Você vai de novo querer uma picada. Você vai querer de novo fazer de novo. Não vai prometer. Vai continuar assim? Não, vai piorar. Porque o pecado tem essa ascendente para baixo, né? Essa descendente. Você começa com uma coisa aqui, você vai cada vez mais degradando. E no final das contas, é aquilo que te consome, você não tem controle. O vício, ele lida com esse movimento. A pergunta é, será que existe um espetáculo que ao invés de nos enganar, nos esfriar, nos levar para longe de Deus, nos dá vida e nos leva para perto de Deus? Sim, graças a Deus que sim. A gente sabe qual é esse espetáculo. Os espetáculos desse mundo nos iludem, enganam, confundem e eles vão passar. O espetáculo da cruz de Cristo nos liberta, nos orienta, nos revigora e permanece para sempre. A glória de Cristo, ela transforma, ela purifica, ela embeleza e ela nos redime. Mas tem um detalhe, me aproximando do final, que é o seguinte: como que nós podemos falar de um espetáculo da cruz de Cristo se nós não podemos vê-lo? Que foi a pergunta lá do início, eu repito aqui agora. Como que eu posso falar de um espetáculo da cruz de Cristo, sendo que eu não vejo com esses olhos? O grande espetáculo de Cristo crucificado é um espetáculo, pelo menos agora, para os nossos ouvidos e não para os nossos olhos, pois a fé não vem pelo ver, mas vem pelo ouvir. E isso é possível sim. É possível se encantar com o espetáculo da cruz de Cristo, mais do que possível, é desejável. Só existe esse espetáculo que transforma a nossa vida. E isso acontece de forma não natural. Ver um pôr do sol, embora o pôr do sol tenha vindo de Deus sobrenatural, mas ímpios veem, inclusive ímpios podem fazer uma bela poesia vendo o pôr do sol. É a graça comum. A tristeza é que ele não reconhece que isso vem de Deus. Isso não é um problema para Deus, é um problema para ele. Mas não é preciso nascer de novo para se encantar com um belo pôr do sol, mas para se dobrar de joelhos aos pés da cruz. Isso ninguém faz naturalmente. É somente sobrenaturalmente, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, mediante a graça de Deus que opera a fé
na minha e na sua vida. É por isso que nesse mundo quebrado, nesse mundo louco, nesse mundo cheio de espetáculos mundanos, que nos confundem, nos dividem, transforma negativamente a nossa vida, é por isso que nesse mundo é possível você crer no espetáculo da cruz de Cristo, no espetáculo da pessoa de Cristo, e viver essa vida com sentido, significado, propósito, alegria, verdadeira alegria sobrenatural e verdadeira paz. A cruz foi a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mundo e sobre todos os inimigos. A nossa força e nosso vigor vem da onde nós fixamos a nossa atenção. Se a minha atenção ela está só nas coisas desse mundo, é dali que eu acho pelo menos que eu vou tirar a minha força, que não é força nenhuma. Mas se a minha atenção, mesmo nas dificuldades que eu passo nessa vida, mas se a minha atenção estiver nele, Jesus Cristo, naquilo que Ele fez na cruz do Calvário, se a minha atenção está ali, você pode ter certeza, de lá vai vir a sua força, e tudo que você precisa para enfrentar a fase que você está passando, para se alegrar quando tiver alegria, para chorar diante dEle, porque Ele enxuga as suas lágrimas. Se precisa de esperança, mesmo quando você não vê esperança, é dEle que você extrai a verdadeira esperança. Porque não houve nenhum sofrimento maior do que o de Cristo, não houve nenhuma morte mais horrenda do que a morte do Senhor Jesus Cristo, e não houve nenhuma vitória tão triunfante do que a vitória de Cristo na cruz, na ressurreição dele no domingo. Quero terminar fazendo as seguintes aplicações. O que nós fazemos com a nossa fome por espetáculos? Alguns falam assim, vamos deixar de ver. Bom, não vai adiantar porque não tem como deixar de ver. Claro que tem como deixar de ver coisa errada, mas mesmo assim não é tão simples assim, né? Porque se fosse tão simples, é só você decidir hoje, então você passa aí, passa uma semana sem ver coisa errada. Não é tão simples assim, é uma guerra. Por isso, guerra de espetáculos. Menospreza que é guerra para ver, você perde, pelo menos temporariamente. Então não adianta falar assim, eu vou fechar os meus olhos. O problema não está nos olhos naturais, porque senão a solução é ficar cego. Não, não é. Não adianta você fechar o seu olho, o problema está no coração. Você pode fechar o seu olho e você vai continuar visualizando, em termos mentais, coisas erradas, desejando, sentindo coisas erradas. O problema é mais profundo. E a gente não consegue resolver esse problema. A gente precisa de um milagre no nosso coração. Do poder de Deus para fazer com que a gente comece a amar coisas santas e odiar coisas pecaminosas. O problema é que mesmo sendo crentes, eu e você, às vezes, nós não temos prazer naquilo que é santo e às vezes queremos coisas que a Bíblia diz que são horríveis. O cristão lida ainda com isso. A gente precisa de um milagre, não só no primeiro dia da vida cristã. A gente precisa da intervenção de Deus, da ajuda de Deus na nossa vida, todos os dias da nossa vida. Brinca para você, Senhor, deixa eu ficar um dia eu acho que eu me garanto. Não é que você vai cair, você já caiu quando você falou assim. O cristão depende de Deus todos os dias da sua vida. É graça no início, no meio e no fim. Alguém pode falar assim, não vou deixar de ver. Agora eu quero é ver tudo. Até porque, usa inclusive a Bíblia, tudo me é lícito. Esquece das outras partes, Mas pega o versículo que você quer. Não, nem deixar de ver tudo vai resolver. E obviamente ver tudo também não. A questão é buscar a ajuda de Deus para ter sabedoria bíblica. E é mais do que sabedoria. Eu preciso de sabedoria, discernimento, mas preciso de poder que vem de Deus. Porque é uma guerra. Eu preciso de armas nessa guerra. Eu preciso de sabedoria, discernimento. Mas eu preciso de poder que vem de Deus para odiar o que Deus odeia e amar
o que Deus ama. Gálatas 6,14, que eu li lá no início, agora eu vou ler ele completo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está morto para mim e eu para o mundo. Não se engane, os espetáculos mundanos mostram e elogiam uma visão de mundo onde Deus é irrelevante. Nos espetáculos mundanos, em boa parte das séries, dos filmes, às vezes, que eu e você, nós gostamos, Deus é irrelevante. Boa parte das produções culturais que tem saído ultimamente, não que antes não existisse, sempre existiu, desde Gênesis 3,15. Mas como foi dito pela Vânia, a coisa está se afunilando cada vez mais. Boa parte da cultura que nós consumimos, nessas produções culturais que às vezes nos emocionam, Deus nessas histórias é irrelevante. E eu tenho que estar atento a essas questões. Colossenses 3,2, pensai nas coisas lá do alto, mas não nas que são aqui da terra. Mateus 5,29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Obviamente que aqui não é literal, não é nem literalidade, porque como eu disse, você arrancar o seu olho, você vai fazer violência ao seu corpo e não vai resolver o problema principal, que está no coração. Então esse texto não dá base nem para literalidade, e também não está falando, não, vamos deixar do seu jeito. Não, o texto é radical. O texto diz que nós devemos lidar com o nosso coração. E ninguém consegue lidar com o seu coração sozinho. Por isso que o salmista diz, Senhor, sonda o meu coração. Coloca uma sonda até lá no fundo do meu coração. Eu estou falando aqui, mas não é necessariamente aqui. Naquilo que existe mais central na minha vida. Sonda o meu coração, examina os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu dependo do Senhor para isso, porque se deixar eu guiar a minha vida por mim mesmo, eu vou fazer coisa errada. Mateus 5,8, bem-aventurados os limpos de coração, por quê? Verão a Deus, por isso que eu disse que é temporário. Um dia nós o veremos como Ele é. Como vai ser? Não sei, a Bíblia não entra nesses detalhes, mas o texto diz, bem-aventurados, felizes os limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Um dia nós o veremos como Ele é. Por enquanto nós somos chamados a viver pela fé, que é alimentada menos por aquilo que nós vemos, mais por aquilo que nós ouvimos, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E eu termino com Salmo 119, 36 e 37, quero ler junto com vocês. Salmo 119, 36 e 37. Nós vamos ler e leiamos como sendo a nossa oração. A nossa oração pedindo a ajuda de Deus nessa guerra dos espetáculos, onde nós devemos nos encantar com o espetáculo da cruz do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar todos em pé, por favor? E vamos ler esse texto de novo, como sendo a nossa oração. Oremos esses dois versículos, Salmo 119, 36 e 37. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Olha só o que ele está pedindo, minhas irmãs, ainda em pé, não vou demorar. Parte do princípio que o nosso coração, ele é o quê? Inclinável, ou para o bem ou para o mal, ou para perto ou para longe de Deus. Sabendo disso, o que ele pede? Inclina o meu coração aos teus testemunhos, ou seja, a palavra. Testemunhos, preceitos, lei, palavra, a mesma coisa. Então inclina, naturalmente meu coração não está inclinado. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Cobiça é todo tipo de desejo ilícito. Eu quero é ter um desejo lícito. Quem dera que eu e você só tivéssemos desejos santos. O problema é que a gente tem às vezes desejos
impuros, pecaminosos, sujos. Senhor, eu preciso do Senhor. Inclino meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Aí depois, desvia os nossos olhos, eles vão para lá e para cá. Desvia os meus olhos para que não veja a vaidade. Vaidade é aquilo que é efêmero, vão. É eu colocar minha fé em coisa que vai passar. Não, desvia os meus olhos, por favor, para que não veja a vaidade. E me dê vida no quê? No teu caminho. Nessa guerra de espetáculos, nós precisamos da ajuda de Deus para que nos encantemos com a única obra, a obra mais maravilhosa que existe, que é o espetáculo de Cristo na cruz do Calvário. Sua ressurreição no domingo, que é um espetáculo temporariamente mais para os nossos ouvidos. Nós vivemos por aquilo que nós ouvimos e lemos da palavra de Deus. Um dia nós o veremos como Ele é a promessa. Até lá, que aquilo que nos encante venha da palavra de Deus. Graças te damos, ó santo e misericordioso Senhor, Deus eterno. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que é perfeita, que nos instrui, que nos orienta, que nos desafia, que nos alimenta, que nos confronta, que nos consola, que nos dá, ó Pai, esperança e nos fortalece. Ó Deus, assim como o salmista orou, Pai, nós oramos. Desvia os nossos olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-nos no teu caminho. Inclina os nossos corações aos teus testemunhos e não a cobiça, ó Deus. Perdoa-nos, tem misericórdia de nós, transforma-nos, ó Deus, para que nós possamos cada vez mais ouvir, ler, buscar, ó Pai, conhecer ao Senhor, ó Deus, na tua palavra. Ao teu amor, ó Pai, que se manifestou enviando o teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, naquela cruz, e depois, com poder, o ressuscitou, e Ele virá pela segunda vez buscar, ó Pai, o teu povo, do qual em Cristo nós fazemos parte. Ó Deus, fortalece a nossa fé no Senhor. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Podem se assentar, que Deus abençoe.